Estamos ao vivo aqui no Facebook da Paróquia Imaculada Conceição. Hoje nós vamos estudar o tema Teologia da Criação e vamos iniciar com o Salmo 33. Se alguém em casa estiver com a Bíblia, pode abrir o Salmo 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Exultai, justos no Senhor, que merece o louvor dos que são bons. Louvai ao Senhor com a cítara, com a harpa de 10 cordas cantai-lhe. Cantai-lhe um cântico novo, tocai a cítara com arte e brandai. Pois sincera é a palavra do Senhor, e fiel toda a sua obra. Ele ama o direito e a justiça, da sua bondade a terra está cheia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pelo sopro de sua boca tudo quanto os enfeita. Como num dique recolheu as águas do mar, encerrou em comportas os oceanos. Que toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo começou a existir. O Senhor anula os desígnios das nações, frustra os projetos dos povos. Mas o plano do Senhor é estável para sempre. Os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor está olhando. Ele vê a humanidade inteira. Do lugar onde ele mora, observa todos os habitantes da terra. Foi ele que lhes formou o coração. Ele compreende tudo o que fazem. O rei não se salva por um forte exército, nem o herói por seu grande vigor. O cavalo não ajuda a vencer, com toda a sua força não poderá salvar. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça, para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Nossa alma espera pelo Senhor. É Ele o nosso auxílio e nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos no seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti esperamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos uma apresentação, Não sei se todo mundo já conhece o Felipe, que hoje estará conosco aí na nossa live, na nossa formação permanente da Paróquia Imaculada Conceição. Quer se apresentar para nós, Felipe? Sim, boa noite. Boa noite, Padre Eliseu. Boa noite os que nos acompanham pelo Facebook da paróquia. Eu sou o seminarista Felipe Ribas. Estou, então, cursando o primeiro ano de Filosofia no Seminário Maior aqui em Santa Maria, da Diocese de Cruz Alta. E, neste ano de 2021, estarei participando, fazendo pastoral na paróquia com vocês, com o Padre Eliseu, podendo ajudar no que for possível, dentro do que as medidas sanitárias nos permitirem, mas estaremos juntos, caminhando neste ano. Então, seja bem-vindo, Felipe. Vai passar um ano aí conosco, terá muitas experiências, conhecerá outras pessoas, vai se colocar a serviço da paróquia, também da igreja, de toda a diocese. Vou também fazer uma apresentação. Eu sou o Padre Eliseu, para quem não me conhece, sou pároco da Paróquia Imaculada Conceição, e nós estamos, então, com esse projeto de formação permanente, em que nós vamos trabalhar alguns temas. Hoje vamos iniciar com o tema da criação. Mais adiante vamos conversar e refletir sobre o pecado. Depois nós vamos refletir sobre a graça que Jesus Cristo nos veio trazer.
E no quarto encontro nós vamos, né, estudar a escatologia, a nossa salvação, né, todo o processo pelo qual, né, nós esperamos, confiamos de que Deus vai ser tudo em todas as coisas. Nós também temos o projeto do estudo bíblico, que nós iniciamos com o Evangelho de Marcos, e mais adiante, né, em outro momento, nós vamos continuar esse projeto do estudo bíblico, e esse é da formação permanente, esse já é um estudo mais da doutrina da igreja, da teologia. E hoje iniciamos com a teologia da criação. Então, hoje nós temos aí a presença do Felipe, que vai nos ajudar, então, né, a refletir numa conversa, para não ser uma palestra, né? O Felipe vai nos ajudar aí, nos fazendo algumas perguntas, nos ajudando a conduzir essa fala. Sabemos, então, que o senhor já estuda a teologia da criação há um bom tempo, né? Já não é de agora, vem desde os seus estudos enquanto seminarista, então tem uma propriedade grande para falar. Mas acho que a primeira coisa que a gente precisa questionar, e gostaríamos que fosse explicado para a gente, é o porquê que é importante, na atualidade, esse tema da teologia da criação. Por que essa formação sobre a teologia da criação? Por que estudar? Por que discutir o tema da teologia da criação, padre? O tema da teologia da criação, né, ele é muito importante porque ele nos fala de como, né, Deus criou todas as coisas, qual foi a intenção que ele tinha no coração. Mas qual a importância desse tema para hoje? Né, hoje nós temos um problema, podemos dizer assim, um problema grave, que é o problema ambiental, problema em que a criação está sofrendo, mas não somente em dores de parto, como diz a carta aos Romanos, mas está sofrendo por causa, né, do nosso mau uso, maltratamento da criação, né, então é importante refletir sobre, né, tudo isso que Deus nos deu para ver se de fato nós estamos cuidando, estamos preservando. Então eu diria que, em primeiro lugar, refletir a teologia da criação também significa, né, refletir a questão da ecologia, né, a questão de todo esse dom que Deus nos deu para nós cuidarmos e cultivarmos. E daí fica a pergunta: será que nós estamos cuidando? Será que nós estamos preservando? O outro, né, acho que o outro motivo para nós estudarmos a teologia da criação é que quando Deus cria, ele tem um propósito, né? Quando ele cria, ele tem um projeto, né? E esse projeto também define aquilo que nós somos e por que nós estamos aqui. Se o ser humano é aquele que se pergunta: quem sou eu, da onde vim, para onde vou, né? E qual é a minha missão nesse mundo, nada mais do que a teologia da criação para nos ajudar a responder essas perguntas, em que nós nos damos conta de que somos criados por Deus, né, que Deus nos colocou nesse mundo com uma missão, e essa criação, né, ela está sendo conduzida para uma finalidade, né, para o projeto de Deus, que, então, ao criar, tinha uma intenção. Então, eu diria que o segundo ponto de nós estudarmos uma teologia da criação é responder, né, ou tentar responder essas perguntas: da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Ainda mais nesse tempo que nós vivemos uma grave crise de sentido, né? Estamos perdendo o sentido das coisas, né? E também uma outra razão para nós estudarmos a teologia da criação é que ultimamente nós temos crescido, né? E nós temos até evoluído nas pesquisas científicas, em que muitas pesquisas científicas, né, muitas descobertas põem em questão, põem também em dúvida algumas afirmações que antes nós diríamos que eram bíblicas e que agora entram em contradição com essas pesquisas científicas, né? Como resolver essa questão, né? E será que foi assim? Será que foi daquela outra forma?
Porque às vezes a nossa interpretação bíblica da criação é uma coisa e a ciência vem dizer outra. Eu acho que também a questão da teologia da criação passa, né, por essa questão de nós dialogarmos com a ciência. Isso, então a gente, como o senhor disse, né, estudar da onde a gente veio, por que a gente veio, e acho que esse estudo a gente tem que começar lá de baixo. O tema é teologia da criação. Então, primeiramente, o que é teologia, Padre Eliseu? Para quem nunca teve contato, assim, caiu aqui agora e não entende, não sabe o que é teologia. Então, nós temos, né, até uma disciplina que o Tomás de Aquino chamou de ciência, né? A teologia também é uma ciência. Mas qual que é o objeto dessa ciência, né? O que estuda a teologia? O próprio nome já diz, teologia estuda Deus, né? Porque vem do grego theos, Deus, e logos, logia, estudo, reflexão. Então, o objeto de estudo da teologia é Deus. Mas agora, como nós fazemos para estudarmos Deus? Qual é a nossa metodologia? Né? Porque toda ciência tem um objeto e tem um método. O método da teologia, né, para ela estudar Deus, é estudar aquilo que Deus mesmo quis revelar a nós, porque Deus em si é um mistério. Quando nós perguntamos quem é Deus, né, nós queremos descobrir a essência de Deus, Deus é mistério. Nós podemos só estudar aquilo que ele revelou a nós. E essa revelação nós temos nas Escrituras. Por isso que a Bíblia é a alma da teologia, como dizia o Concílio Vaticano II, né? Nós não podemos estudar a teologia sem antes partir da Bíblia. A Bíblia é uma revelação de que Deus, né, quis que nós soubéssemos acerca de quem Ele é, qual é o seu projeto. Nós também, desde Santo Agostinho, nós sabemos que a segunda forma como Deus se revela é a natureza, né, a vida. Podemos até incluir a questão da história, né? Deus se revela nos acontecimentos históricos. Então, para resumir assim, o que é teologia? A teologia é quando nós estudamos Deus, aquilo que ele se revela, o seu projeto, em especial aquilo que Jesus Cristo, Filho de Deus, revelou a nós. Né? E quando nós falamos em teologia da criação, nós queremos nos perguntar, né, qual é, então, a revelação que Deus nos fez a partir da criação. Por que Deus criou todas as coisas? Qual a intenção que ele tinha? Né, qual é o objetivo de Deus ter criado todas as coisas? E não somente isso, né? Qual a resposta que nós temos que dar a essa autorrevelação de Deus? Né? A teologia é um estudo de Deus, mas também implica que resposta nós vamos dar àquilo que Deus revela a nós. Então, é um objeto, assim, né? Querer estudar Deus é uma coisa muito grande. Né? Por isso também a teologia, ela é algo que, como diziam nossos professores, ela tem que ser feita de joelho, né? Em oração, né? Em contemplação do mistério que vai se revelando para nós. Então, a gente, agora, um pouquinho mais já informados, né, do que é a teologia da criação, por que a gente vai nos aprofundarmos nela. O que é a Bíblia, Padre Eliseu? Você falava ali, né, de fazer da teologia feita através da Bíblia também, através do catecismo. O que a Bíblia nos fala a respeito dessa criação? Porque eu acho que todos nós tivemos contato na nossa catequese, um pouquinho lá de estudo bíblico, mas o que o senhor poderia nos dizer, né? Como que a Bíblia trata essa criação? Quando nós falamos em Bíblia, né, acho que o primeiro passo é nós sabermos que a Bíblia teve um processo histórico de construção. Ela demorou, o Antigo Testamento demorou uns 1000 anos para ser escrito, e o Novo Testamento mais uns 150 anos. Né? Então, é todo um processo de uma experiência que o povo faz com Deus. Né? Então, o primeiro passo é a experiência, depois a reflexão dessa experiência, e depois ela vira
um texto sagrado que nós acreditamos que é inspirado por Deus. E nesse texto sagrado, feito por seres humanos que fizeram experiência com Deus, né, e escreveram sobre a ação do Espírito Santo, nós vemos que no livro do Gênesis, nós temos dois relatos da criação. Nós temos o relato do Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, né, capítulo 2, 4. Nós temos o relato da criação em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Nesses 6 dias, Deus criou, né, o céu e a terra, criou os animais, criou o ser humano, né, e depois, no 7º dia, ele descansou. E daí nós temos o segundo relato, que começa em Gênesis capítulo 2, versículo 4b, até o versículo 30, mais ou menos, em que fala da criação de Adão e Eva, né, que daí, nessa criação, Adão e Eva foram colocados no jardim, e ali eles tinham, né, de Deus essa instrução de fazerem, né, de estarem nesse jardim, fazerem tudo o que era permitido, menos comer o fruto da árvore do bem e do mal. E por eles terem se desviado desse mandamento de Deus, né, desse único mandamento de não comer da árvore né, do conhecimento do bem e do mal, eles foram não somente castigados, acho que não dá para dizer que foram castigados, mas eles sofreram as consequências de ter se afastado de Deus, né? Agora vamos refletir assim, o que isso significa. Em primeiro lugar, como eu disse, reafirmando, são textos escritos em determinada época com uma determinada finalidade, e podemos dizer que o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 4, ele é anterior a Gênesis capítulo 1. Né? O Felipe ainda não estudou teologia, talvez ele também possa, né, estar agora se perguntando o que o padre está querendo dizer com isso. Né? Os biblistas dizem que mais ou menos ali o Gênesis capítulo 2, né, foi escrito ali pelo tempo de Salomão, ou um pouquinho depois, né, isso quer dizer uns 800, 900 anos antes de Cristo, numa época em que havia muito perigo da sedução da religião da serpente. Né? O biblista Milton Schwantz diz que essa serpente simboliza os egípcios, né? Então seria retornar novamente à escravidão do Egito. O Carlos Mesters, ele tem um livro sobre Gênesis 2, que ele fala que essa serpente simbolizaria então a religião cananeia, mas são símbolos, né? Então o símbolo de que se o ser humano se desviar de Deus e quiser então se adorar a religião da serpente, quer dizer, negar o projeto de Deus, né, por outros deuses, outras propostas, né, ele vai sofrer as consequências. Então a Bíblia simbolicamente diz ali que Adão e Eva foram castigados. Mas isso quer dizer que era uma história para que o povo percebesse que Deus sempre quer o nosso melhor, e quando a gente se desvia de Deus, né, do seu projeto, as coisas não vão muito bem. É como se a gente fosse expulso do paraíso. No texto do Carlos Mesters, né, sobre o Gênesis 2, ele diz que Gênesis 2 é mais um projeto do que, né, alguma coisa que foi vivida no passado, né, é algo que nós queremos, né, queremos construir um mundo mais harmonioso, um mundo melhor. Então esse paraíso é como se nós colocássemos lá na frente, né, alguma coisa que nós, claro, não tem como construir um paraíso na Terra, né, mas a gente pode transformar o mundo melhor. Agora Gênesis 1, né, agora fazendo um corte aqui no Gênesis 2 e falando do Gênesis 1, ele foi escrito depois, dá para dizer ali uns 200 ou 300 anos depois, num contexto em que o povo ele foi invadido pelo reino da Babilônia,
né? Quando Nabucodonosor entrou lá em Jerusalém, destruiu o templo, né? Levou o povo cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles entraram numa crise existencial. Eles ficavam pensando, será que Deus nos abandonou? Será que o Deus da Babilônia é mais forte do que o nosso? E nessa reflexão, né, nessa angústia, eles começaram a perceber de que o Deus Javé, né, que os libertou do Egito, também é o Deus criador. Foi ele que criou todas as coisas. E se eles estavam agora naquela situação, né, Deus um dia, né, como criador, ele, que depois a gente vai saber mais tarde que ele criou tudo do nada, né? Se ele criou tudo do nada, então é possível ele tirar também aquilo que está no nada novamente para a realidade. Aquele povo que estava ali no nada, né, na exclusão, na humilhação, né, Deus poderia novamente resgatá-lo, ele que é capaz de tirar as coisas do nada. Questão da criação em 7 dias, em 6 dias, né? Então nós temos com os biblistas ali a interpretação de que lá na Babilônia eles trabalhavam 7 dias por semana, sem descanso, né? E daí quando eles começaram a refletir que o Deus deles tinha criado o mundo em 6 dias e ter descansado no 7º dia, eles ganharam um argumento de que eles também podiam descansar, né? Se o próprio Deus tinha descansado no 7º dia, por que eles iam trabalhar 7 dias? Né? Claro que daí também depois entrou a questão religiosa, né? O judeu, né? Depois ele guarda o 7º dia como um dia para fazer as suas orações, né? E contemplar esse Deus criador. Mas dentro desse contexto da Babilônia, né, ele se tornou também uma forma de argumentar que ele deveria, né, parar também um dia e não poderia trabalhar todo o tempo. Mas nós temos textos bíblicos sobre a criação também nos Salmos, né? Eu li agora o Salmo 33, né? Muito bonito, e diz que a palavra de Deus criou os céus, né? E de fato Deus cria pela palavra, né? Deus chama as coisas da não existência para a existência, né? Deus diz, faça-se a luz e as coisas e a luz. E a luz ela surge, né? Então, essa questão de que Deus cria pela palavra, a palavra de Deus depois vai se tornar a Torá, a lei, depois Cristo vai ser a palavra de Deus, né, o verbo que se fez carne. Nós temos também textos sobre a criação nos Provérbios, no livro do Eclesiástico e alguns trechos dos profetas. E no Novo Testamento nós temos Cristo, né, que inaugura a nova criação. Se houve a primeira criação, lá em Gênesis, Cristo inaugura a nova criação. Inclusive porque ele ressuscita no primeiro dia da semana, né? Qual que é o primeiro dia da semana? Para nós é o domingo. Mas os primeiros padres da igreja diziam que era o 8º dia, né? O primeiro dia da nova criação, né? O primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, é o primeiro dia da nova criação, né? Cristo, ele então renovou toda a criação e nós participamos disso através do batismo, né? No batismo nós somos inseridos nessa nova realidade da ressurreição e da nova criação. Lembrando, né, padre, que quem nos acompanha pelo Facebook aqui pode deixar comentários e perguntas que o senhor tentará responder. Tentaremos também fazer essa interação. Então, se você que está acompanhando a gente ficou alguma dúvida disso que o padre Eliseu estava falando, estava colocando, pode deixar nos comentários aqui da nossa live que a gente tentará responder estas dúvidas. E, padre Eliseu, agora que a gente já ouviu, então, né, um pouquinho de como está posta essa criação na Bíblia, no Magistério Pontifício do Papa Francisco atual, ele também escreveu um pouco sobre a criação na Laudato Si, na sua encíclica. O que ele colocou ali? O que ele apresenta ali como essa teologia da criação nessa sua encíclica? Nessa encíclica,
uma encíclica muito bonita, né? A Laudato Si. Nós deveríamos até retomar ela, porque ela é muito sábia quanto à teologia da criação. Eu estava até relendo essa encíclica, né, para um pouco falar, né, aqui com vocês. E o Papa Francisco ele coloca São Francisco de Assis como aquele grande modelo daquele que cuidou da natureza, mas também soube cuidar dos pobres. Então, o Papa Francisco, na Laudato Si, né, quando ele coloca novamente a questão da teologia da criação, foi para nós refletirmos e nos ajudar a refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo com o planeta. Ele diz que o planeta ele está sofrendo, né, e nós estamos usando mal, né, os recursos, e ele coloca São Francisco como aquele, né, que soube cuidar bem da natureza, porque ele soube contemplar a criação. Né? E São Francisco ele tinha um amor tão grande pela criação que ele amava inclusive os animais, né? Amava, né, no seu cântico, né? Amava o sol, a lua, né? Chamava tudo de irmão, né? Era uma morte, mas ele não deixou de ser aquele que também se preocupava com os pobres, né? Com os excluídos. Por isso que o Papa Francisco diz que São Francisco é aquele que soube, né, fazer essa unidade do cuidado da natureza e do cuidado das pessoas, né, em especial dos pobres. Mas o Papa Francisco, na sua reflexão sobre a criação, ele diz assim que hoje nós temos esse problema ecológico que os cientistas querem tentar resolver, né, e eles estão preocupados, né, há muito tempo, desde a década de 60, sobre o problema ambiental, mas eles não vão conseguir resolver o problema ambiental se eles não levarem em conta também outras perspectivas além da perspectiva científica. Quer dizer o quê? Que a natureza, né, ela também é a criação de Deus, né, uma obra de Deus. E quando nós olhamos, né, o mundo como obra de Deus, nós também nos reconhecemos como os irmãos uns dos outros. Né? Deus nos criou, cada um de nós, e ao criar, ele nos cria por amor, né, pela sua livre vontade, mas também por amor. E ele ama cada um de nós, né, em particular e também no coletivo. E ama também cada ser que foi criado por ele. Né? Ama os animais, né? Ama os insetos, né? Ama as plantas, tudo aquilo que Deus criou, ele amou, e tudo é importante. Né? Então, nós temos, né, como seres criados por Deus, de ter essa visão de que tudo é obra de Deus e tudo Deus criou por amor e tudo tem uma importância. Inclusive o Papa Francisco ele diz muitas vezes tudo está interligado, né? Toda a obra da criação, o ser humano, a natureza, né, os animais, né, tudo tem a sua importância e tem a sua finalidade aqui nesse mundo. Só que daí também o Papa Francisco diz que a modernidade ela se equivocou, né, em pensar que o ser humano foi criado e colocado nesse mundo para dominar, né, sobre os animais, que é o que tem no livro do Gênesis, né? Ele diz que houve uma má interpretação dessa função do ser humano. Inclusive os ecologistas eles criticavam o cristianismo por causa disso, porque na visão judaico-cristã o ser humano foi colocado como dominador sobre os animais e sobre as plantas. E o Papa Francisco disse que não é essa a verdadeira interpretação, né? O ser humano foi colocado no jardim para cuidar, para zelar, né? Então toda a natureza é importante. E o ser humano é o grande responsável por tudo isso, né? O ser humano é aquele, então, criado com consciência e com responsabilidade sobre toda a criação. Mas também não quer dizer que pelo ser humano,
né, não ser o dono né, não ter sido colocado para ser o dono também não quer dizer que ele tem a mesma importância do que todos os animais, né? Como se nivelasse o ser humano, os animais e as plantas, né? E o Papa Francisco ele critica, inclusive, aqueles que defendem os animais e não se preocupam com a vida humana, né? Aqueles que militam pelas causas dos animais, da natureza e deixam o ser humano sofrer, né? Deixa as pessoas morrerem de fome, né? Então ele diz assim que o ser humano ele é a imagem de Deus, né? O ser humano ele tem dignidade por si mesmo, né? Ele tem grande responsabilidade sobre a natureza, né? Ele não é o dono, mas ele também é importante, né? Ele é a imagem de Deus, é o único capaz de responder a Deus, né? Com sua consciência, o seu louvor. Então tem pontos muito importantes na Laudato Si que nós deveríamos rever, né? Nós deveríamos, né, retomar. E falando de pontos importantes, o Cirineu, seminarista do quarto ano de teologia, ele comentou aqui o número 10 da Laudato Si na nossa live no Facebook. São Francisco de Assis, aquele que estava em harmonia. Inspira-nos sobre as relações fundamentais, com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. O São Francisco, né, ele lá há muito tempo atrás, né, ele antecipou tudo aquilo que nós deveríamos ser hoje, né, essa preocupação com a natureza, né, com essa espiritualidade, com toda a criação, né, hoje o São Francisco ele nos aponta o caminho, porque somente esse caminho de nós novamente, né, nos fazermos uma aliança com Deus, com a natureza e com os seres humanos, nós podemos sair dessa nossa situação. É uma situação, de fato, uma situação grave, preocupante, né? E São Francisco nos ajuda, nos ilumina, e que bom que o Papa Francisco nos apontou esse modelo, né? Porque para nós mudarmos de atitude, né, nós precisamos de novas práticas. Claro que nós temos Jesus como grande modelo, mas também São Francisco, né, por tudo aquilo que ele fez, por todo o seu pensamento, ele é um modelo para nós, para cuidarmos da natureza sem esquecer dos pobres, né? O Papa Francisco fala muito disso, né? O cuidado com a ecologia é o mesmo cuidado com o social. Nós não podemos dizer que existem duas crises, né? É uma única crise, uma crise ecológica e social. E nesse sentido, a Terezinha Pizzuti também comenta, e ela diz assim, né, bem de encontro do que o senhor falava. Deus sonhou, pensou e realizou com imenso amor o que colocaria nesta terra. Tudo deveria ser harmonia entre todos e entre tudo. O que criou centralizou o homem com inteligência para o bem. E aí no final ela deixa o questionamento, né? O que o homem fez? Desviou-se desse cuidado que deveria ter como zelador e acabou, né, indo para tomando outro papel, como o senhor dizia, né, dominador da criação. Os biblistas, quando eles falam de Gênesis 1, né, eles dizem que Gênesis 1 é uma poesia, porque ela tem repetições. Por exemplo, diz assim: no primeiro dia Deus criou o céu e a terra, né? A terra estava em forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz, né? E daí tem aquela repetição: e Deus viu que era bom. Foi uma tarde e uma manhã o primeiro dia. Aí depois, né, e Deus disse: faça-se tal coisa. Depois ele diz: e Deus viu que era bom. Foi uma tarde e uma manhã o segundo dia. E novamente depois no final diz: e Deus viu que era bom. Então essas repetições elas formam uma poesia, a poesia da criação, que no final Deus diz assim: e Deus viu que era muito bom. Então, quando nós pensamos a criação, nós também pensamos nessa ordem que Deus colocou em todas as coisas. Tudo aquilo que existe tem uma finalidade. E não somente um uso, né, uma utilidade. Porque às vezes a gente pode pensar, né, que as coisas existem porque elas têm uma utilidade. É interessante que
que nessa encíclica se diz assim que algumas coisas de fato não têm a utilidade a não ser a contemplação. E nós olharmos e vermos a beleza. Que às vezes no nosso pensamento moderno, né, um nosso pensamento assim mais capitalista, a gente pensa assim, mas e que fim lucrativo pode ter, né, esse monte de árvore, né, esse rio, né? E daí então o Papa nos ajuda a pensar, tem coisas que a única finalidade é a contemplação, é ver como é bonito, né, como Deus fez, que beleza, né, sem nós pensarmos, né, na extração, no lucro, né, na finalidade econômica. Interessante pensarmos, né, nesse aspecto, né, que nem tudo necessita ser extraído até a última gota. Acho que estamos passando agora por um momento justamente desse entendimento, né? E essa encíclica do Papa Francisco veio muito de encontro a isso, mostrar que a ecologia ela é importante, né? Esse pensamento ecológico, mas ele tem que estar alinhado à criação. Agora, analisando assim, né, a gente precisa dar um sentido a essa ecologia também. Eu queria retomar dois pontos que eu falei antes, né? Eu disse que existem três para mim, existem três questões que fazem a teologia da criação hoje ser muito importante. O primeiro é a questão ambiental, e daí eu citei várias questões aí da Laudato Si, mas queria voltar ao ponto da crise de sentido, né, de que às vezes nós nos perguntamos, né, da onde eu vim, para onde eu vou, o que que eu estou fazendo aqui nesse mundo, e quando nós olhamos para a teologia da criação, nós percebemos que Deus, quando ele criou, ele tinha um projeto, né, e ele criou tudo para que nós pudéssemos usufruir, cuidar, mas ele criou tudo por amor e para o amor. Então, quando nós nos perguntamos o que nós estamos aqui fazendo nesse mundo, né, nós podemos, através da teologia da criação, saber que Deus nos amou, nos criou e nos colocou nesse mundo aqui para nós, né, vivermos o amor com os outros, o amor com a criação, né, o amor com o próprio Deus. Então, a finalidade da criação é o amor, né? Deus criando tudo por amor, né, nos fez para nós vivermos esse amor até um dia nós podermos novamente nos unir ao Criador, né, seja de forma individual, seja de forma coletiva, né, naquilo que nós chamamos de parousia ou do fim dos tempos. E o terceiro ponto que eu queria também destacar, que eu falei no início, né, a questão da teologia da criação com a ciência. Inclusive, a minha pesquisa agora na dissertação de mestrado, né, a questão da ciência e da fé na questão da criação. E às vezes nós, talvez por pouco conhecimento, né, do assunto, nós ainda achamos que a ciência e a fé elas são contraditórias. Vamos pensar, por exemplo, a questão da evolução, né? Já em 1950, na encíclica Humani Generis do Papa, né, Pio XII, ele já dizia que a Igreja permite que se pesquisem, né, a questão da origem do ser humano a partir de animais inferiores, quer dizer, da evolução, desde que se considere que num determinado momento Deus tenha colocado a alma no ser humano, né, que o distingue dos animais, né? Então esse processo evolutivo ele teve um salto de qualidade, né, o que o Papa João Paulo II diria um salto ontológico, que nos diferencia dos animais. Então não tem nada, né, hoje de complicação e de disputa entre a teologia da criação e a evolução. A própria igreja já aceita como uma teoria, né, muito válida hoje a questão da evolução, mas num determinado momento Deus, né, colocou uma alma no ser humano. E também sobre hoje a questão do Big Bang, né, algumas pessoas dizem como a igreja ainda pode afirmar a criação
em 6 dias, né, por Deus, se hoje tem a teoria do Big Bang. Mas o Felipe também já sabe que a teoria do Big Bang, né, ela foi construída foi pela primeira vez manifestada por um padre, né, o padre Georges Lemaitre, né, foi o grande criador da teoria do Big Bang a partir dos cálculos do Einstein, né, e do Friedman, o matemático, né, e ele então refletiu que se o universo está se expandindo como seria os cálculos do Einstein, num determinado momento ele estava concentrado num único ponto que ele chamou de átomo primordial, que depois o Hubble ele vai afirmar novamente através das suas pesquisas com os telescópios, né? E depois o Gamow e todos aqueles que vieram depois, né? Então a teoria do Big Bang foi um padre que primeira vez formulou e a igreja não tem nada contra a teoria do Big Bang, porque ela diz, como já dizia o Galileu, né? E tá interessante assim que eu estou lendo as cartas do Galileu, não sei se dá para ver. E o Galileu dizia nas suas cartas de que não pode haver duas verdades. Se Deus, né, criou tudo e Deus é verdade, então não existe uma verdade científica e uma verdade teológica e bíblica, né? Então o que acontece? Ele dizia no tempo dele: se a ciência diz uma coisa e nós pela Bíblia entendemos outra, então quer dizer que nós temos que reformular o nosso entendimento, nossa interpretação da Bíblia. Porque se Deus colocou uma verdade, então talvez nós temos que mudar a nossa compreensão bíblica, né? Para que nós possamos então aceitar uma única verdade. Deus não pode se contradizer. E no Vaticano I se dizia então que a verdade da fé e a verdade da razão, elas não são contraditórias, são uma única verdade. Mas a gente então precisa dialogar, né? É importante, nós conversávamos, né, final de semana, um pouco a respeito disso, né, Padre Eliseu, e de como Galileu foi importante também para o avanço do entendimento da Bíblia, né? Agora que o senhor falava isso, me recordava, através disso, ele incentivou a ciência incentivou que a Bíblia fosse estudada e não que fosse, né, vamos dizer assim, rechaçada, mas estudada e feita um entendimento, não levada ao pé da letra também, né? Porque a partir dele, né, claro, não foi o Galileu não foi um biblista, mas depois a pesquisa bíblica ela foi avançando, principalmente pelo método histórico crítico, e, e se diz então que o Papa Leão XIII confirmou a tese do Galileu, né, de que às vezes nós temos que rever a nossa interpretação bíblica, né, para não afirmar duas verdades, né, a verdade da ciência e a verdade da Bíblia, porque não são duas verdades, né, é uma única verdade. Então, talvez a nossa interpretação bíblica é que precisa ser reformulada a partir de um outro método, né, de uma outra compreensão um pouco mais, né, mais séria, mais científica. Bem, eu não sei se tem alguma pergunta e qualquer coisa também nós podemos, né, ir finalizando. Não sei se também tem alguma pergunta, Felipe. Não, a princípio ficou claro, né? Sim, acho que é interessante esse estudo da teologia da criação, essa questão de unificar a ecologia com a teologia da criação, como o senhor falava, esse entendimento do nosso lugar enquanto homem na criação, para mim está, aos pouquinhos vai clareando, né? E no Facebook também, não, a princípio, não temos mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação. Então, nós podemos, então, já encerrando, obrigado ao Felipe, né, por estar aí conosco e vai estar agora presencialmente, né, nos sábados e domingos, quando ele puder, aí na nossa paróquia. Eu que Lembrando que agradeço. uhum.
Lembrando que esse é o primeiro passo, né, da nossa formação permanente. Começamos com a criação, mais adiante vamos estudar a questão do pecado, né, como esse projeto original de Deus foi ferido, né, foi manchado pelas más escolhas do ser humano, né, o pecado entra no mundo, mas depois vem a graça de Deus, Jesus Cristo vem, né, nos mostrar um outro caminho, né, vem nos libertar do pecado e da morte, e por último nós vamos, né, olhar por essa questão da escatologia, né, a nossa ressurreição, nossa salvação definitiva. Então, obrigado, Felipe. Boa noite a você, todos aqueles que nos escutaram hoje, e aqueles que também vão nos escutar depois, vai ficar gravado, né, essa nossa reflexão. Obrigado, boa noite. Então tá, boa noite, tchau, obrigado.